Pode viver em pecado, não tem problema. O pastor zela por você, que é para você não parar de dizimar, mas você não é salvo. Obrigado, Dudu. Põe umas ideias na cabeça da pessoa que você não consegue entender que aquilo está errado. Entendeu? Vamos pedir a Deus para vocês entenderem a palavra. Senhor, esse é um momento muito sagrado. É um momento de cura, de libertação. É um momento, ó Deus, que nós, até nossos filhos, nós tiramos da garra do inimigo, através da fidelidade ao Senhor. Então prepara o coração de todos esses que aqui estão nessa noite, ó Deus, para que sejam iluminados, para que sejam abençoados, para que sejam transformados, e isto, ó Deus, para que seu nome seja glorificado. Nós aproveitamos esse momento para perdoar todos que pecaram contra nós, todos, e também pedimos ao Senhor o perdão se em alguma coisa nós somos contra a tua verdade. Perdoa, Senhor, e nos abençoa, em nome de Jesus. E vocês digam assim seja, para a glória de Deus. Amém? Olha, para vencer, nós temos que ouvir somente a Deus. Vamos dar um pulo lá no livro de Daniel, capítulo 6. Deus me chamou a atenção nessa palavra. Nós temos um detalhe aqui muito forte. Daniel capítulo 6. Acharam, pessoal? Agora, o que Deus fala, a gente ouve, mas esse aqui é o perigo. Tem que ouvir e pôr em prática. Glória a Deus. Você presta atenção numa coisa. Quando você desliga um pouquinho de Deus, as coisas começam a virar tudo de cabeça para baixo. Quando você se une a Deus, as coisas começam a tomar direção. Você começa a vencer novamente. Você desliga de Deus, o pau quebra. Você se une a Deus, as coisas melhoram. O capítulo 6 do livro de Daniel está escrito o seguinte: Daniel na cova dos leões, né? Mas tem um detalhe muito forte aqui. Pareceu-me bem a Dario constituir sobre o reino 120 presidentes que estivesse sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano de toda forma, né? Então ele queria um reino protegido, um reino guardado. Ele já sabia da história de Nabucodonosor, e ele mesmo deu conselho a Nabucodonosor, e entrou no ouvido, saiu no outro, aconteceu o que aconteceu. O filho, aí depois Nabucodonosor morreu, o filho dele assumiu o reinado, mas ele brincava com as coisas sagradas do templo, até que apareceu uma mão na parede sentenciando ele, e quem também tentou abrir os olhos dele foi o Daniel, mas não teve jeito, morreu. E quem assume o rei? Dario. Então esse Dario, ele já veio respeitando a Daniel como homem de Deus, e protegendo o reinado dele para que não acontecesse nada de ruim.
E lá no versículo 3, então, esse mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. O rei começou a prestar atenção nele e disse: olha, esse homem é de Deus, é de oração. O homem, quando é de Deus, quando ele vê uma coisa torta, ele fica incomodado. Como o caso que eu contei para vocês, ontem, segunda-feira, eu fui lá no Bira, que eu costumo ir lá orar toda segunda-feira de manhã. Quando eu vi de lá, eu disse: vou dar uma passadinha em Vila São Luís, que eu precisava ir lá buscar o negócio. Quando eu vou passando de carro, passa um cara de moleta, mas você via a cara do bichinho, porque ele estava andando, mas sentia dor. Aí Deus mandou eu voltar. Eu voltei de ré e chamei ele. Ele. Eu falei: é você, filho? Rapaz, isso aí deve doer muito, né? Dói. Posso te ajudar? Ele: pode. Ele se apoiou na moleta e disse: pode. A princípio isso aí é bicho. Ele disse: eu já tirei 5. Estava tudo enrolado, amarrado, né? Já tirei 5 bichos daqui. Mas deixa eu te orientar. Esses bichos têm vida, porque eles estão comendo você aos poucos. E tem vida. E a vida deles é Satanás. É a terça parte dos anjos que traíram a confiança de Deus, viraram demônios. Eles dão vida a esses tapurus para comer você em vida. E esses tapurus não comem carne necrosada, eles só comem carne fresca. E quando eles começam a comer, vai mordendo, é onde você sobe pelas paredes, meu filho. Não adianta Dorflex, Novalgina, não adianta nada disso, porque a dor é bicho comendo você. Aí a lágrima começou a descer. Mas eu vou te falar uma coisa: eu sou ministro da palavra de Deus, eu tenho autoridade sobre os demônios, e eu estou paralisando a ação deles na sua vida. Letícia, eu estou paralisando a ação deles na sua vida. Não se assusta não, mas eles agora estão sem vida, e vai começar a cair, sair de dentro da sua perna. Quando você anda dói, o senhor não tem ideia. Pois é, para você saber o que eu estou falando, levanta a moleta. Ele levantou, anda. Ele aí começou a andar para lá, andar para cá. E aí? Incrível, eu não estou sentindo mais nada, para você ver o que eu estou falando. Mas eu não estou assim. Começou a chorar e dizendo que não estava sentindo mais nada. Se você quiser, você pode correr. Ele deu uma corrida. E aí? Não estou sentindo nada. Sabe o que ele fez? Quebrou a moleta todinha na minha frente e jogou no lixo. E saiu andando, dando glória a Deus, falando: eu era desviado, não sou mais. Aí eu ia pegar o celular para gravar, Deus disse: não faça isso. Sério, segunda-feira agora, gente. Então o homem de Deus, ele se incomoda com as coisas de Deus. Ele quer a casa de Deus em santidade, ele quer o corpo dele em santidade, ele quer ter uma família obediente, temente a Deus, que ajuda a crescer o ministério, que chama a atenção dos vizinhos para ser feliz. Os membros da igreja, onde vão, dão um bom testemunho, que as pessoas já conhecem: na igreja do pastor Mota. E aí? E o Senhor diz: é impossível que não venha escândalo.
mas ai daquele por quem vier o escândalo. É muito sério. Não viu aí em frente aí? O camarada estava com um pedaço de hemorroida assim para fora. Já uns 15 dias sem pôr roupa. A mãezinha dele entrou aqui e disse: pastor, só pode lá orar o meu filho? Eu disse: posso. Quando cheguei lá, que deparei com a situação, disse: rapaz, que isso? É, pastor. E ali Deus me usou, acabou a hemorroida. Sabe o que ele fez? No dia seguinte, ele abriu o estabelecimento dele, voltou a trabalhar. Depois entrou aqui e disse: senhor, me batiza? Eu quero esse Jesus. Batizei ele, ele veio, participa do culto, toma a ceia. Então Deus quer isso, mas para isso você tem que sair desse mundo vaidoso. Você tem que levar Deus a sério. Não é número na igreja. A igreja está lotada. Mas e o povo? Como está a situação deles? Isso tem que ser mudado em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, esse rei Dario, ele começou a zelar pelo reino. E quando você tem uma pessoa certa, que faz a coisa certa, essa pessoa vira alvo. Vira alvo, porque não é todos que querem a coisa certa. Versículo 4. Então, os príncipes e mais, os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era... É isso que nós temos que fazer, gente. Ninguém tem nada para falar de vocês. Que o Zezinho é fofoqueiro, que o fulano xinga escondido, que o fulano está se encontrando por aí na escuridão. Não, ninguém tem nada para falar de você. Isso é sério. Mas porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício, e nem ele não tinha vício, não tinha culpa. Então esses homens disseram, olha o que eles falaram, hein? Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu... O diabo não consegue fazer você adulterar, não consegue fazer você andar armado, usar maconha, cocaína, mas ele pode dar um outro jeito, impedir você de vir à igreja. Acabou, então. O Hebreus 10, 25 diz assim, ó: não abandoneis a vossa congregação, como é costume de alguns. Aí você sai dessa palavra, você entrou em pecado. Deu para você entender? E às vezes você pensa, não, pecado é adultério, não adultério, não, tem outros tipos de pecado. Ficar de mal com as pessoas, não falo com fulano, irmão, Deus lhe deu boca, e daqui a pouco passa o olho, bota o dedo na sua boca e você fica mudo. Deus deu voz para se comunicar. Se até o dia se comunica com a noite, sem boca, um dia faz declaração a outro dia, e uma noite faz declaração a outra noite, isso, ó, sem boca. E você está no vermelho, não está entendendo, só depois que... Gente, aprender com erro é a pior coisa que tem. Não quero aprender com o meu erro, tá? Aí você perde uma perna, tem como voltar? Uma vez, um culto de 2 horas na Marquês de Caxias, em Niterói, eu vi uma pessoa, eu vi uma muleta lá atrás e falei, hoje vai ter milagre nessa igreja. Aí comecei a cantar, orar e tal, de olho fechado e tal.
Quando eu terminei que abri o olho, a mureta não estava mais lá. Onde estava? Na minha frente. E a pessoa não tinha perna. Que milagre que ia acontecer? Aí fiquei um pouquinho decepcionado, mas a pessoa não tinha perna. Então, você quer aprender com o seu erro? Pode ser uma coisa que vai te faltar para sempre. Aí você vai sempre, perdi minha perna por causa disso. Perdeu, não tem mais. Guardar, irmão. Você tem que ver quem é que está dirigindo você, se é Deus, se é o Espírito Santo ou se é o Satanás. Se for o Satanás, vai só te jogar na furada. Quer que você perca tudo. Mas, 5. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, se não a procurarmos na lei do seu Deus. Então esses príncipes, presidentes, foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: o rei Dario vive para sempre, vive eternamente. O rei Dario vive eternamente. Todos os príncipes do reino, quem mais, pessoal? Os prefeitos, presidentes, quem mais? Capitães, governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. E por esta causa o rei Dario assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de seu Deus, como também antes costumava fazer. O que me chamou a atenção aqui? O Daniel, ele estava sozinho, humanamente falando. A única pessoa que ele tinha era Deus. Às vezes você se vê sozinho no meio do tiroteio. A única pessoa que está a seu favor é Deus. Porque 3 vezes ao dia, o que ele fazia? Ele orava. Você pensa que todo mundo quer o seu bem, todo mundo quer ver você crescer, ser iluminado. Você está muito enganado. Entendeu isso? As pessoas vão ficar felizes se souber que você está de cama, souber que você está na miséria, aí eles vão ficar felizes. Mas se souber que você está vencendo, que as coisas estão dando certo, eles, se puder, não falam nem com você. Acorda, pessoal. Isso é sério. E se você tiver alguma coisa, podem lidar com você por interesse. Nada mais, nada menos. Não é aquela coisa de te abraçar para ver o seu bem. Eu tinha um membro aqui na igreja, que hoje não está mais com a gente, já foi, que olha, apóstolo Mota, paz do Senhor, eu falo para todo mundo que o homem de Deus é o Senhor, que nada. Falava mal de mim à torta e à direita para as pessoas. Inventava até história. Aí, um dia eu soube que ela estava mal. Aí, pastor, tem como o senhor ir lá orar? Fui lá orar e tal. Mas sabe quando você ora e você sabe que Deus não está ouvindo aquela oração? Não aconteceu isso.
Depois que morreu que eu fui saber. Pastor Mota, eu falei, ei, para por aí, já sei de tudo. Negócio sério. E Deus fica triste. Deixa eu falar para você do reino contra o reino. Eu gosto de falar isso. Mais uma vez eu vou explicar isso, tá? Denise Assis, Deus abençoe sua vida. Mineiro Ademar, Deus abençoe sua vida. O Mineiro Ademar é pastor, passou pelo meu ministério também. Batizei ele. Você, quando desce as águas, isso tem que entrar na sua cabeça. Quantos de vocês são batizados nas águas? Vocês sabiam que a vida de vocês é a mesma? Vocês sabiam disso? Qual a vida que está em vocês? A de Jesus. Quando eu guerreio contra o meu irmão, eu estou colocando o reino contra o reino. Como assim, pastor? O livro do Colossenses 3 diz assim, vós que estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando você desce as águas, o Senhor recolhe a sua vida e põe em você a vida dele. Deu para você entender agora? Vou repetir. Quando você desce as águas, o Senhor recolhe sua vida e põe a vida dele em você, ele passa a viver em você. Tudo que você fizer de certo, ele sabe. Tudo que você fizer de errado, ele também sabe. Por isso que o Colossenses diz, vós que estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Aí ele diz, quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Por isso que o Paulo diz, agora não sou eu mais quem vivo, Cristo vive em mim. Aí você imagina 2 cristãos se odiando, se espancando, botaram Jesus em guerra, reino contra o reino, um mentindo para o outro, um enganando o outro. Você tem ideia do que é isso? Isso é muito sério. Foi por isso que quando Ananias mentiu para Pedro, Pedro disse para ele, você não mentiu para o homem, você mentiu para Deus. Por quê? Quem estava dentro de Pedro? Quem estava em Pedro? Deus, Jesus. E o Ananias não tinha entendido isso ainda. Quando você guerreia com qualquer cristão, você está guerreando com Jesus. Quando Jesus se apresentou para Saulo de Tarso, você lembra o que ele falou? Saulo, Saulo, por que me persegues? E era Jesus que ele estava perseguindo? Perseguia homens, só que aqueles homens, não eram eles que viviam, Cristo vivia neles, estavam perseguindo a Cristo sem saber. Entenderam isso agora? Sim ou não? Com isso na sua cabeça. Por isso que quando alguém vem falar comigo de qualquer pregador ou qualquer irmão em Cristo, eu fico pé atrás, porque eu sei o que está acontecendo. Eu tenho esse entendimento me dado pelo Espírito Santo, pela palavra que está escrita. É muito sério. Mas no versículo 8,
Agora, pois, ó rei, confirma o edito, assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou essa escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém. 3 vezes no dia se punha em joelhos e orava, e dava graças diante de seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel fazendo o quê, pessoal? E suplicando diante de seu Deus. Ele não estava reclamando, ele estava orando. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinasse o edito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Às vezes a pessoa não faz uma. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado. E a favor de quem? De Daniel. Propôs dentro de seu coração livrá-lo até o pôr do sol, e trabalhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram junto ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança, isso aqui que eles fizeram uma coisa aqui, nenhum edito, o que mais, gente? Nem ordenança, que o rei determine se pode mudar. Eles plantaram uma coisa que, veio, você cria uma maldade para prejudicar uma pessoa, que você vai ser prejudicado por ela. Olha aqui. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Olha aí. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões. Então Daniel falou ao rei: o rei vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que me não tragasse, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Se ele tivesse pecado contra o rei, ele estava enrolado. Como é que Deus vai livrar uma pessoa do pecado?
Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Tudo que o rei falasse, lembra? O que o rei falasse, não podia voltar atrás. Então, já que é assim, tira o homem lá da cova. Ninguém se levantou, não, deixa, não podia. Eles criaram essa lei. O que o rei falasse tinha que ser. Então tira o homem da cova. Olha lá. E ordenou o rei. No versículo 24, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados aonde? E o rei não podia voltar atrás disso. Eles criaram essa lei, que o que o rei falasse, não podia voltar atrás. Então, tira o homem e põe todos eles com família, com tudo. Isso que a gente tem que prestar atenção, porque às vezes você está fazendo uma coisa que vai prejudicar a você. Porque se aquilo é falso, Deus vai guardar. Ele é Deus, Deus existe. Agora, quanto que está errando, como é que Deus vai fazer? Olha, deu dó isso aqui, olha aqui. Versículo 24, vamos repetir. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Eles, quem mais? Seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, eles esmigalharam todos os ossos. Daniel, o leão rejeitou, que era um homem de oração, não tinha cheiro de carne. Já os que estavam no pecado, o leão não. Esse prato eu não dispenso, ó. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações, gente de diferentes línguas, que moram em toda a terra, a paz vos seja multiplicada. Glória a Deus, amém? Então, o que eu quis mostrar para você é que às vezes você se sente tão pequenininho, sozinho, mas Deus está com você. E se Deus estiver com você, meu irmão, acabou. Ele tem o fôlego da nossa vida. E cuida daquilo que Deus lhe dá. Cuida. Deus gosta de gente caprichosa. Entendeu? Deus te dá uma bênção, você faz a maior festa aquele dia. No dia seguinte você não está nem aí. Aí isso me dá trabalho. Eu me lembro que eu era doido para ter um aquário. Aí um dia uma irmã me deu um aquário cheio de peixinho e tal, tão bonitinho. Aí botei na minha sala lá em casa, ficava olhando, que lindo. Irmão, você tem que ver o trabalho que dá para limpar um aquário. Você vai ter que botar os peixes naquela mesma água do aquário em outra vasilha. Você não pode botar água da torneira no seu aquário, porque ela tem cloro, vai matar todos os peixes. Tá? Você tem que pegar aquele aquário, quando dá para pegar e levar para uma pia, um tanque, né? Você, com muito carinho, você lava, porque senão ele quebra. E se é aquele aquário que você sozinho não levanta, irmão, para você lavar aquilo com detergente, pode ficar uma espuma, tem que deixar limpinho. Você passa um dia limpando um aquário. Depois você vai ter que encher ele de água, aí pode ser água da torneira, e vai botar o anticloro. Põe o anticloro, esperar uns 15 minutos para fazer efeito. Aí você vai pegar os peixinhos com aquele peneirinha, né? E vai botando lá de novo, montando. Eu falei, não, eu vou dar esse aquário. Eu nem me lembro nem para que eu dei o aquário, eu sei que eu dei o aquário.
Entendeu? Então, você tem que zelar por aquilo que Deus lhe dá. Zela, que Deus cobra isso. Se a pessoa não zela, Deus tira a sua bênção e vai para outra. Hein? Em Malaquias 1, Deus pegou a bênção de Esaú e deu os chacais do deserto. Você não está cuidando, irmão, senão você não precisa. Né? Tem aquele espírito de preguiça que não deixa você cuidar. Nós não podemos ser daquele grupo que só valoriza quando perde. Só valoriza quando perde. Não conhece nada da vida, nada da vida. Quando perder, que eu digo, meu Deus, eu era feliz e não sabia. Aí começa, vende isso, vende aquilo, vende isso, vende aquilo, não tem mais nada para vender, aí vai catar lá. Tem que acordar. Por isso que me entregou o ministério, eu vou lutar por ele. Vou lutar. Se veio na minha mão, porque Deus confia em mim, e eu também confio em Deus, então vamos lutar, vamos batalhar sério. Não, mas o salário, irmão, digne o obreiro do seu salário, deixa isso por conta de Deus. Irmão. Faz a vontade de Deus que Ele vai fazer a sua. Glória a Deus. Tem gente que diz, eu demoro a colher, porque você demora a plantar. Você tem uma saca de feijão em casa. Todo dia você olha, um dia eu vou plantar isso aí. Sabe quanto que vai nascer? Nunca. Quanto mais rápido você plantar, mais rápido você colhe. Aprenda isso. Amém? E outra, nós não estamos aqui como cobaia. Nós somos colocados aqui na terra para vencer. Nós somos reis e sacerdotes. Nós somos comprados. Jesus nos comprou com seu sangue. E para Deus, Ele fez de nós reis e sacerdotes. E a gente não está vivendo como rei nem como sacerdote. Tem que viver como rei e como sacerdote. Amém? Rei não reclama da vida, rei conquista. Rei da ordem, o capeta obedece. Glória a Deus. O rei, ele é de oração, não é de confusão. O rei é assim, ele ora e ora. Se for preciso, ele jejua para repreender aquela situação e mudar a história. Quantos de vocês têm pessoas na família que você quer que muda? 1, 2, 3. Irmão, essa pessoa que você quer que muda, ela é de oração? Ela jejua? Não. Então você tem que fazer por ela. Se você não fizer por ela, ela está entregue às traças. Tem que fazer. Por isso que nós fazemos essa campanha do coração aí. Luta por essa pessoa. Escreve o nome dele, o nome dela. Deus está aqui, eu quero mudança. E você vai ver mudança. Porque eu faço essa campanha e eu tenho tido muito sucesso. É meu coraçãozinho aqui que eu vou escrever. A bagagem é tão grande que eu estou com 2. Toda quarta-feira, se eu não escrevo de manhã, à noite eu não saio daqui sem escrever. E graças a Deus, Deus tem me dado graça. E se você quer ver aquela pessoa mudada, começa a orar por ela. Não deixa para orar depois que o troço acontecer, não. Ora por ela. E com certeza você, em nome de Jesus, você vai ver a mudança daquela pessoa. E você, eu me lembro do salmista Davi, que ele resolveu lutar por ele. Ele diz, quem pode entender os próprios erros, pulga-me tu, daqueles que me são ocultos, porque isso me atrapalha. Tem coisas que eu não estou vendo, eu me sinto incomodado, Deus, tira de mim o que eu não estou vendo. É assim que a gente faz. Glória a Deus. Amém? E vence. E vence. Bom, vem para cá para nós orarmos aqui juntos, em nome de Jesus.
Se alguém trouxe alguma coisa de Deus, pastor, o dízimo é do Senhor e eu vou devolver. Eu trouxe aqui uma oferta, eu não trouxe, eu vou orar por você do mesmo jeito, isso aqui nem é pago não. Vem para cá orar comigo, pensa naquela pessoa da sua casa, se você não orar por ela, como que vai ser, meu irmão? Se você não pegar firme por aquela pessoa da sua casa, ela sozinha, como que vai ser isso? Glória a Deus. Né, Lurdinha? É verdade. E glória a Deus. Hoje eu falei sobre o pecado de transgressão. De manhã aqui, algumas pérolas que eu dei aqui, né? Ou, por exemplo, honra o seu pai e sua mãe, para que prolongue, eu não honro, já estou em pecado. Mulheres, sejam submissas aos vossos, eu não sou, outro pecado. E aí vai. O marido tratar bem a esposa e não trata, outro pecado. E aí vai. Não abandoneis a vossa congregação, como é costume de algum. Vou à igreja o dia que eu quero. Outro pecado. Se a pessoa pula o muro, a cobra pega. Você não faz a vontade de Deus, o demônio não. Qualquer um de nós, se não fizer a vontade de Deus, com toda certeza estamos fazendo a do diabo. E ele é mentiroso. Ele é o pai da mentira. Não tem, a gente não pode dizer assim, ó, eu não estou fazendo a vontade de Deus, mas também não estou fazendo a vontade de Deus. Não. Esse muro não dá para sentar, não. Ou você está de um lado ou você está do outro. Não tem como sentar. Entendeu isso? Glória a Deus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse ensinamento que iluminou a nossa alma, o nosso espírito, o nosso entendimento. Ó Deus, em relação quando descemos as águas, que há uma troca de vidas, a nossa vai para o Senhor e a do Senhor vem para nós. Ah, meu Deus, a nível também de quando a pessoa se sente sozinha, ela tem que orar. E houve um momento que o Daniel ficou assim, sozinho, humanamente falando, mas espiritualmente falando, ele estava bem protegido, bem acompanhado, porque ele orava ao Senhor 3 vezes ao dia. Pai, que esse povo, essas ovelhas que estão orando comigo, aprendam isso e vivam isso, Senhor Deus. Não deixa que Satanás roube o entendimento dessas pessoas, não. Não deixe que ele tome a sua linha de raciocínio. Oh, meu Deus, e eles perdem a razão. Não conseguem mais discernir entre o bem e o mal. Ó Deus, que planejam coisas que caem na conta deles mesmos. Como aqueles homens planejaram tanta coisa. Não, a lei é essa, agora tem que cair aqui dentro da cova do leão. Eles que caíram, Pai. Foram destruídos por coisa que eles criaram. Eles não sabiam que lá na frente aquilo ia servir para eles mesmos. Então ensina esse povo, ó Deus, a plantar o que é bom, viver no que é bom, ter obediência, temor ao Senhor, e tudo é para a glória do teu santo nome. Pai, esse povo tem pessoas na família que eles querem que muda. Eles não toleram mais, eles não aceitam mais saber que alguém na sua família está ao contrário à sua palavra. Pai, na mente de cada uma dessas pessoas que oram comigo, o Senhor vai encontrar o parente que eles querem que muda. Muda aquele parente, Deus. Muda aquela filha, aquele filho, o neto, o cunhado, o marido, a esposa. Muda todos, ó Deus. Ah, Senhor, que os espíritos
não tenha mais domínio sobre eles, e sejam todos libertados pelo poder do nome do Senhor Jesus. E assim, Deus, eu estou assumindo agora aqui o poder dado pelo Senhor a mim para fazer essa obra. Eu paraliso Satanás com a terça parte dos anjos que traiu a confiança do Deus Todo-Poderoso. Mando, ordeno, exijo, deu fora. Solta essas pessoas e a família e não volta mais em nome de Jesus. Agora, Senhor, eu estou abençoando esse povo. E eu peço, como de manhã eu orei pedindo ao Senhor para transformar esse líquido no teu sangue, que nesta noite seja redobrada esta bênção, onde ali eles vão lavar o coração com o nome do parente que eles querem que muda, e que o milagre venha acontecer, Senhor. E também, Senhor, recebe aqui oferta, dízimo, trazido por eles, conforme o Senhor disse: os que me honram eu honrarei. Honra essas pessoas, e em seguida cobre eles com teu manto de justiça e leve em paz em nome de Jesus, e vocês digam: assim seja. Amém? Glória a Deus. Então pode lavar o coraçãozinho, aí é com vocês, o recado está dado, Jesus fez a parte dele. Ô rapaz, ô rapaz, ô Pedro, eu vou te pegar, hein, Pedro? Vou te pegar. Esse é o Pedrinho, tá sapeco que ele só. Vou te pegar, hein? Vou te pegar. Eu vou te pegar. Ah, tá. No grande? Ah, tá. Ei? Tá bom. Claro que eu vou lá. Tá bom? Tá bom? Olha lá o Pedro, olha lá o Pedro. Fala, eu sou o Pedro, fala. Eu sou o Pedro. Pedro bonito. É o Pedro bonito. Você é o Pedro bonito. Você é o Pedro bonito. Não é o Pedro bonito? Tá aí. O mundo todo conheceu o Pedro. Nem foi. Gente, Deus abençoe, tá? Fiquem na paz de Jesus e até o próximo culto. Deus falou, não falou? Deus te abençoe. Fiquem na paz em nome de Jesus, tá? Glória a Deus.